Seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola A Mais, a Escola Bíblica do Área Mais, para você que é jovem. E se você está nos assistindo, mas não é jovem, não tem problema, fica à vontade para aprender mais conosco. Nós estamos na nossa turma de ensino, nosso curso chamado O Plano. Nós estamos fazendo uma introdução à teologia bíblica, entendendo como é que a Bíblia nos conta uma história do seu princípio ao fim. Ela nos relata algo, nos relata o plano de Deus e a sua ação, esse plano ao longo da história. Se você está chegando agora, nós já tivemos a aula número 1, essa é a aula número 2. Então, você pode assistir, mas ela vai ficar mais clara se você for lá atrás e assistir primeiro a aula número 1. Ela está aqui no nosso canal do YouTube, @AreaMais, para você. Serão 8 aulas, essa é a segunda aula. E nós estamos empolgados para o que Deus vai fazer conosco ao longo dessas 8 aulas. Se você está assistindo no momento da estreia, aqui do lado, no chat, nós temos monitores para responder as suas perguntas. Então, fique à vontade, faça perguntas durante a aula, tire dúvidas, interaja conosco, nós vamos estar aqui para tirar as suas dúvidas. Além disso, se você está assistindo em um outro momento, você pode deixar as suas dúvidas nos comentários, que eu vou tentar sempre entrar semanalmente para responder essas dúvidas. Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, então, é do primeiro ato. Você se lembra? Nós vamos olhar para a Bíblia a partir de 4 atos de Deus, da criação, ou 4 atos que a Bíblia nos revela: a criação, a queda, a redenção e a consumação, que nós também podemos chamar de nova criação ou de glorificação. E hoje nós olharemos para o primeiro ato. A aula de hoje, se você está com o seu caderno aí, com a sua caneta, se chama A Criação pela Palavra. Em homenagem à aula da criação, eu estou aqui vestido, estou com a vestimenta da criação, em homenagem ao Éden lá, você está vendo, Florida, né? Tudo bem, apaga essa parte. Vamos lá, vamos em frente. A aula hoje se chama A Criação pela Palavra. Eu te aconselho a anotar, a fazer as suas anotações no seu caderno. Vamos nessa. Logo no início, a primeira coisa que a gente olha na Bíblia, o primeiro trecho, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Assim começa a Bíblia. E isso já nos diz muita coisa. Nós podemos entender desse versículo já bastante coisa. Mas é tão importante entender o que nós vamos conversar hoje. Por quê? Porque o poder do Evangelho, o Evangelho, aquele ponto focal, nosso alvo, ele está no fato de que ele foi planejado pelo Deus Criador. Lembrem-se que o Evangelho é o Evangelho de Deus, e só faz sentido entender isso e descansar no poder do Evangelho quando entendemos quem é esse Deus. Ele é um Deus Criador de todas as coisas e soberano sobre todas as coisas. E esse é o nosso objetivo nessa aula: responder quem é esse Deus, como nós somos criados, para que nós somos criados, demonstrar a grande soberania deste Deus que planejou nossa salvação. É o objetivo do relato da criação. O relato bíblico da criação, ele não trata das perguntas do cotidiano que muitas vezes nós fazemos, das perguntas que nos causam inquietação, perguntas que nós desejamos respostas. Como, por exemplo, o que é a eternidade, quem criou Deus, o que havia antes de Deus, Deus já existia, como ele foi criado então, como a Terra foi criada tão rápido, como acontece o Big Bang. Na verdade, o objetivo do relato da criação não é nos trazer um tratado científico, mas é conversar, apontar para nós quem é Deus. Pense que quem escreveu esse relato aqui, quem escreveu Gênesis, foi Moisés. E Moisés, então, tinha conhecimento das promessas de Deus para o povo hebreu, para os pais do povo, para Abraão, Isaac e Jacó. Inclusive, lá na frente, Deus, a gente fala, né? O povo fala, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da promessa.
mas eu já estou viajando aqui, falando outras coisas. O que nós precisamos entender é que o Deus da promessa, o Deus que prometeu se revelar, redimir, o Deus da aliança, que fez uma aliança com Abraão, que fez uma aliança com Noé, com Abraão, que fez uma aliança com Moisés e com o povo por meio das leis reveladas, é o Deus que criou todas as coisas. Isso não era algo difícil, não era algo distante da compreensão do povo de Israel, não era algo distante do entendimento deles, e fazia toda a diferença compreender que o Deus que prometeu, que fez a aliança, é o Deus que criou todas as coisas. Esse é então o objetivo do relato da criação. Ele nos fala sobre o Deus que soberanamente cria todas as coisas, e ele nos fala sobre a relação entre o início de todas as coisas e o propósito delas. Esse é o objetivo do relato da criação, nos falar sobre o Deus que criou todas as coisas e nos falar sobre a relação entre todas as coisas, como essas coisas deveriam funcionar ou funcionavam após a criação, como que elas viviam em harmonia, e nós veremos esse conceito hoje aqui nessa aula. Ao lermos Gênesis 1 e 2, nós compreendemos que Deus decidiu criar e criou soberanamente todas as coisas. Deus exerceu a liberdade absoluta e o seu poder de rei, o seu controle sobre todas as coisas. Lembrem do que nós falamos? No princípio, Deus. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus. Deus existia antes de todas as coisas e Ele voluntariamente, exercendo a sua livre vontade, exercendo a sua soberania, resolveu criar todas as coisas. Nada o compeliu a criar, pois não havia nada ou ninguém para obrigá-lo a criar alguma coisa. Ele não foi compelido por algo em si mesmo, como uma solidão, uma carência. Por exemplo, porque ele era completo, ele era na sua natureza, por meio da Trindade, ele vivia em um conceito chamado pericorese, uma dança da Trindade, a completa, que se preenchia de amor neles mesmos, inclusive, né? O próprio Deus é o amor. Então ele não sentiu carência, solidão, ele resolveu soberanamente criar todas as coisas. Ele fez todas as coisas do nada, em um conceito que nós chamamos, que se chama em latim ex nihilo. No princípio, Deus. Nada havia antes, Ele criou todas as coisas do nada. Apenas Ele existia antes do princípio, não a criação. Nós dizemos que Deus é um Deus autoexistente. Ele existia em si mesmo. Ele existia antes do princípio. A criação não é autoexistente. A criação passou a existir a partir de algum momento. A partir do momento em que Deus criou todas as coisas. Deus é a força motora autoexistente que sempre existiu e criou todas as coisas que não são autoexistentes, que não existiam e passaram a existir. Matéria e energia, por exemplo, não são autoexistentes. Matéria e energia são criadas. Elas não geram a si mesmas, mas elas precisaram ser criadas. E isso nos revela algo sobre Deus. Se Deus já existia antes de todas as coisas, antes da criação do próprio espaço-tempo, no princípio, Deus. Ele tem uma característica, isso nos revela uma característica que é a sua transcendência. Millard Erickson, um teólogo que escreveu uma teologia sistemática muito boa, diz que por transcendência queremos dizer que Deus é distinto e independente da natureza e da humanidade. Deus não está simplesmente ligado à criação ou nela envolvido. Ele também lhe é superior de diversas formas significativas. Por transcendência, nós queremos dizer que Deus se distingue e está além de tudo o que foi criado. Ele é, de alguma forma, na sua essência, diferente da criação. Assim, o cristianismo se difere de religiões, por exemplo, panteístas ou panenteístas,
que acreditam que Deus está na sua criação, ou que Deus é a sua própria criação, se confundindo em essência e natureza. Nós vamos aprender mais para frente que nós também acreditamos que Deus se insere na sua criação, mas Deus não se confunde com a sua criação em essência e em natureza. Ele é transcendente, Ele está fora desse plano que nós podemos ver, Ele está fora do espaço-tempo, ele é maior do que isso tudo, Ele jamais se confunde com a sua própria criação. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Deus criou a matéria e a energia, Ele criou as leis da natureza e os seus movimentos. Toda essa complexidade das coisas criadas revela a glória de Deus. Ela proclama com eloquência a sabedoria e o poder do Criador. Paulo diz que as coisas criadas revelam o poder de Deus, revelam os atributos de Deus, revela a sua incrível, maravilhosa soberania. Olha que legal, a gente olha para todas as coisas que foram criadas e percebe que Deus é o Criador de todas elas e que Ele está acima de todas essas coisas criadas, que Ele é transcendente. Isso não te dá paz e segurança? O nosso Deus está acima de todo esse plano que nós conseguimos ver aqui. Ele transcende todas as coisas. Ele é soberano acima de todas essas coisas que acontecem. Por fim, nós cremos que Deus criou todas essas coisas por meio da sua palavra. Ele decide criar soberanamente, Ele cria do nada e Ele cria por meio da sua palavra. Deus disse Deus, haja. Esse é o início do versículo que é repetido, esse é o início repetido em Gênesis 1, no versículo 3, 6 e 14. Disse Deus, haja. Por meio da palavra de Deus, as coisas foram criadas. Em Hebreus 11, versículo 3 diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A palavra de Deus cria todas as coisas. Só um parênteses acerca da palavra de Deus, mais para frente a gente vai conhecer quem é essa palavra de Deus que cria todas as coisas, e isso já me arrepia, então fica aí, não vai embora, nós vamos conversar mais sobre a palavra de Deus, a força da palavra de Deus, quem é a palavra de Deus. O relato da criação não nos diz respeito apenas aos primórdios, mas também aos propósitos e às relações de tudo o que foi criado. Quando Deus cria todas as coisas, Ele não apenas diz haja, Ele não apenas cria, mas Ele determina como estas coisas deveriam agir, por meio da sua palavra também. Como estas coisas deveriam se relacionar, como a criação se relacionaria, como o ser humano se relacionaria com a criação. Tudo isso por meio da sua palavra. Ele separa as coisas que Ele tem que separar, Ele bota para funcionar as coisas que Ele tem que botar para funcionar. Tudo isso por meio da sua palavra. E sabe o que essa relação representa? Ela representa a bondade e a harmonia. Deus cria todas as coisas com harmonia. E o que o conceito de harmonia significa para a gente? Significa que existe uma função certa para cada coisa e uma relação correta de cada uma com todas as outras. Esse é o conceito de harmonia. Quando Deus cria todas as coisas, a sua criação, elas funcionam em harmonia. Elas têm uma relação adequada, uma função correta para exercer. Além disso, após a criação, todas as coisas funcionavam e se relacionavam para a legítima fidelidade ou finalidade e da perfeita forma estabelecida por Deus. A harmonia significa que tudo funciona de acordo com o que Deus quer que funcione, que tudo cumpre o objetivo que Deus determinou que cumprisse. E Deus, ao olhar para tudo isso, Ele diz, e viu que era bom. Não apenas a coisa criada, mas o relacionamento entre as coisas, a harmonia desse relacionamento, Deus diz, e viu que era bom. E depois de criar o homem e o relacionamento do homem, do ser humano com as coisas, Ele diz, e viu que era muito bom.
Mas Deus não apenas cria e determina como essas coisas vão funcionar, Ele governa todas as coisas. Deus não apenas cria todas as coisas, mas governa todas as coisas por meio da sua palavra. Esse governo contínuo do universo pelo Criador é o que nós chamamos de providência. Providência é o nome que nós damos para o governo de Deus por meio da sua palavra, por meio do seu direcionamento. Ela é, de certa forma, central para a condução da vida cristã. Significa que somos capazes de viver na certeza de que Deus está presente e ativo em nossa vida. Essa providência, ela pode ser entendida de duas formas, há duas compreensões para a providência, que na verdade elas são somadas, elas não são exclusivas. Nós vamos conversar sobre algumas concepções, algumas compreensões, vocês vão ver que essas compreensões elas se complementam. O primeiro entendimento de providência é a obra de Deus para preservar a existência de sua criação, mantendo-a e sustentando-a. A isso nós chamamos de preservação ou sustentação. O outro entendimento de providência é a atividade de Deus de condução e direção do curso dos eventos para cumprir os seus propósitos. E a isso nós chamamos de governo, ou chamamos inclusive de providência propriamente dita. É o gerenciamento de Deus de toda a sua criação, para que todas as coisas cumpram com o seu bom propósito. Nós cremos que Deus, Ele governa a criação por meio da sua palavra, e todas essas coisas cumprirão o propósito de Deus para a sua criação. E a isso nós damos um nome. Se nós chamamos de transcendência, o fato de Deus estar além da sua criação, da sua natureza, e ser a parte da sua criação, superior à sua criação, nós também damos um nome para essa influência, para esse governo de Deus presente na sua criação. Norman Geisler, um teólogo, escreve: a providência de Deus é consequência de uma propriedade sua. Deus é tanto Deus de longe quanto Deus de perto. Por meio da imanência, Deus se coloca em sua criação. Ele está no universo como a sua causa sustentadora. Deus é tanto transcendente quanto imanente. Deus está tanto acima quanto Deus está perto. Ele está longe, Ele não se mistura em natureza e essência. Nós não temos a mesma natureza, a mesma essência de Deus, mas Ele escolheu estar dentro da criação. Ele escolheu estar na criação e governar a criação por meio da sua palavra, por meio da sua providência. E a isso nós chamamos imanência. E como um parêntese, quão confortador é saber que Deus, que é soberano sobre todas as coisas, também está presente aqui perto, governando as coisas. É por isso que nós podemos descansar na certeza de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque a sua vontade se cumprirá. Ele mesmo garante que ela se cumprirá. Deus está no universo, mas não se confunde em sua essência e natureza com as coisas criadas. Enquanto a transcendência se opõe às religiões panteístas e panenteístas, a imanência de Deus se opõe aos deístas. Aos deístas que creem que Deus está acima, Ele apenas criou todas as coisas e se afastou. Deus criou todas as coisas e deixou o trem rolando aqui embaixo. Mas nós não cremos nisso. Como cristãos, nós cremos que Deus ele é tanto transcendente quanto imanente. É tanto Deus de longe quanto Deus de perto. O Agostinho de Hipona nos diz: a presença de Deus está em todo canto, mas não é confinada por fronteiras ou limitações. Sua presença não tem necessidade dos céus nem da terra, mas Ele preenche ambos com sua presença e poder. Isso arrepia minha careca. Deus, Ele não está confinado às coisas, mas Ele escolhe estar presente nas coisas. Sua presença não tem necessidade dos céus nem da terra, porque Ele é superior a isso. Mas Ele preenche ambos com sua presença e seu poder.
Paulo fala sobre isso quando ele está falando para os filósofos na colina de Marte, em Atos 17, ele diz, Paulo dizendo: ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Deus está de alguma forma presente e ativo no mundo criado como um todo, e a isso nós chamamos de imanência. Nós já sabemos que Deus é transcendente, que Ele é imanente, que Ele criou todas as coisas, e agora nós vamos responder a pergunta: mas quem é Deus? Como nós podemos saber quem é Deus? Você está bem? Tá aí comigo? Muito bom. Se você está aí comigo, dá um like aqui nesse vídeo. Não compartilha ainda não, vamos continuar a aula aqui, no final você compartilha para você não se perder. Quem é Deus? Como nós podemos responder quem é Deus? Nós podemos olhar para os seus atributos, para as suas propriedades, e entender um pouquinho mais de quem Ele é, conhecer Ele um pouquinho mais. Nós entendemos que os atributos de Deus, eles demonstram aquilo que Ele é, e o que podemos conhecer dele por meio dos seus atos na história. É importante a gente entender que esses atributos de Deus não são como as nossas características. Você vai olhar para mim e vai pensar: bom, o Felipe, ele tem, ou ele não tem cabelo, o Felipe é careca. O Felipe, não sei, estou pensando em alguma coisa aí. O Felipe fala demais, pode ser também. O Felipe fala rápido demais, pode ser também. O Felipe tem, meio vesgo, tem as orelhas meio tortas, o Felipe está gordinho. Tudo isso são características. Deus, os atributos de Deus não são características, eles são propriedades. Deus não tem, por exemplo, amor. Deus é amor. O atributo de Deus é definido pelo que Ele é. E então, esses atributos, eles demonstram aquilo que Ele é e o que nós podemos conhecer dEle por meio dos seus atos, por meio da ação de Deus ao longo da história. Nós podemos classificar esses atributos de diversas formas. Nós vamos classificar ele aqui, nesse nosso curso, de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Mas existem outras classificações que você, se der um Google aí, você vai achar. Se você der uma olhada na sua teologia sistemática, aí você vai encontrar. Mas o que são os atributos incomunicáveis? Os atributos incomunicáveis são atributos de Deus somente, e Ele de maneira alguma compartilha com o homem. São propriedades de Deus que são propriedades apenas dEle, que Ele não compartilha essas propriedades com ninguém, principalmente conosco, com os homens. Alguns exemplos desses atributos incomunicáveis são a onisciência, a capacidade de saber de todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele está em todas as coisas. Eu escrevi onisciência 2 vezes, você está vendo aí no slide, foi falha da produção. Mas vamos substituir esse onisciência por onipresença. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar. Vamos substituir por onipotência. Deus pode todas as coisas. A onisciência, a onipresença e a onipotência não são compartilhadas conosco. Nós não sabemos de todas as coisas, nós não podemos todas as coisas e não estamos em todo lugar. Além disso, a sua imutabilidade. Esse é um atributo de Deus. Deus não muda. Reparem que grande parte dos seus atributos incomunicáveis, ou pelo menos esse que nós trouxemos aqui, mas seus atributos incomunicáveis estão ligados, relacionados com a sua transcendência. Entretanto, nós temos também atributos comunicáveis, que são atributos compartilhados de forma limitada com o homem, em quem encontram-se traços desses atributos. Esses atributos, eles dizem quem Deus é, e esses atributos comunicáveis são compartilhados como características nossas, dos homens. Por exemplo, o amor. Deus é amor, Deus é 100% amor. Nós, os homens, nós temos amor, e esse amor, ele é um atributo comunicável de Deus, e ele é traço da imagem de Deus em nós, mas nós vamos chegar lá. A bondade, Deus é 100% bom,
nós não. Mas esse atributo é comunicável com o homem, ele é compartilhado com o homem. A justiça de Deus é compartilhada e nós temos em nós noção de justiça. A santidade de Deus, Deus é 100% santo, nós não. Mas Deus compartilha conosco a sua santidade de forma bem específica, de forma bem pontual, que nós também vamos estudar ao longo desse curso. A sabedoria de Deus, Deus sabe, é sábio, nós temos acesso a essa sabedoria, Ele compartilha conosco alguma sabedoria. Em grande parte, esses atributos comunicáveis estão relacionados com a sua imanência. Outra característica de Deus que é fundamental que nós entendamos é que Deus é um Deus trino. E o que isso significa? Significa que é um único Deus, vivo e verdadeiro, que se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus trino. É isso que nós chamamos de trindade. Cada uma das pessoas da Trindade é Deus, é plenamente Deus. Mas cada uma das pessoas da Trindade tem funções específicas, tem papéis específicos tanto na criação, quanto no governo do mundo, quanto na salvação dos homens, por exemplo. Um desenho muito legal, que existe há muito tempo, é o que nós chamamos de escudo da Trindade, que é esse desenho que vocês podem ver aqui na tela. Nesse desenho, nós podemos entender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são todos Deus, mas que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Todos eles são um único Deus, mas eles não se confundem entre si. Todos eles são completamente Deus, estão completamente contidos, eles são Deus em essência, um único Deus, que existe em 3 pessoas. Esse talvez seja um dos conceitos mais complexos do cristianismo. Por quê? Porque esse conceito, Jonas Madureira diz que é suprarracional. Ele está acima da nossa capacidade de compreensão. E qualquer exemplo que nós queiramos dar aqui na Terra vai ser limitado. Por quê? Porque é apenas Deus, é um Deus e 3 em 3 pessoas. É um em essência e 3 pessoas. É um em natureza e 3 pessoas. É um conceito realmente complexo e eu não te culpo de você não entender plenamente, porque nós não entenderemos plenamente como isso acontece, mas devemos, pela fé, compreender que é assim. E ao olhar para a Bíblia, ao olhar para a história da revelação, entender o que cada pessoa fez, o que cada pessoa faz, inclusive até hoje. A autoria da criação não é atribuída a apenas uma pessoa da Trindade, mas às 3 pessoas da Trindade. Ainda que sejam um só Deus, as pessoas da Trindade têm funções primárias diferentes. E essas funções primárias diferentes nós chamamos de economia da Trindade. É o nome que a gente dá para as funções diferentes e como que eles executam essa função. Essas 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são um só Deus, eles têm ações diferentes na criação. Mas não apenas na criação, no governo do mundo, na história da salvação também. Vamos olhar para essas ações diferentes? A primeira ação de Deus, ou Deus Pai, é o Deus que decreta a existência do universo e tudo que nele há. Lembra-se que Deus é Deus que disse, haja luz e houve luz, como diz no versículo 3 de Gênesis 1. Deus decreta a existência do universo. Deus Filho, por sua vez, é a palavra que realiza os decretos do Pai. Olha que maravilha que a gente lê no capítulo 1, versículo 2 de Hebreus. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus Cristo estava com Deus e Ele era a palavra. Você leu isso no início do Evangelho de João. Por meio da palavra de Deus, por meio da ação de Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas. E o escritor de Hebreus diz isso para a gente. Por meio de Jesus Cristo, por meio de quem, falando sobre Jesus Cristo, Deus fez o universo. O Espírito Santo, ele também tem um papel
na criação. O Espírito Santo é o sopro de vida, sustenta a criação e manifesta a presença do próprio Deus se movendo sobre a face das águas. Em Gênesis 1, na segunda parte do versículo 2 diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus manifestava a presença de Deus nas coisas criadas. Ele era o sopro de vida de Deus. Então a autoria da criação não é atribuída, a gente já viu esse slide, a apenas uma pessoa, mas as três pessoas que cumprem as suas funções diferentes. Lembrem-se que nós chamamos isso de economia da Trindade. Só para enfatizar, essa economia da Trindade não é apenas na criação, nós vemos isso na própria história da salvação. Deus planeja o Evangelho, Jesus Cristo executa, se entrega por nós, o Espírito Santo aplica em nós individualmente. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus planeja, Cristo executa, Cristo se entrega pela remissão, no seu sacrifício expiatório. O Espírito Santo aplica essa salvação individualmente em nossos corações. Mas Deus, Ele, ao longo da sua criação, no relato da Bíblia, nos mostra uma coroa da sua criação. Nos mostra que o ser humano ocupa um lugar especial na sua criação. Esse lugar especial na sua criação é conferido por uma própria ação de Deus. Versículo 27, Gênesis 1 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ser humano é criado em uma condição diferente do restante da criação. A Bíblia nos diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós chamamos esse conceito de imagem e semelhança de Deus de imago Dei. A imago Dei estabelece a diferença entre os seres humanos e todas as outras criaturas. A imago Dei é o que vai nos diferenciar, por exemplo, de um cachorro, de um gato, dos outros animais, da natureza. Nós somos a coroa da criação de Deus. Depois de Deus nos criar e ver que todas as coisas funcionavam em harmonia e bondade, como nós dissemos, Deus diz e viu que era muito bom. Mas o que é essa imago Dei? O que é a imagem de Deus? Ao longo do tempo, vários teólogos buscaram responder o que é essa imago Dei. E criaram então três concepções distintas. Nós vamos passar um pouquinho por essas três concepções de imago Dei. A primeira delas é a concepção essencial. Essa concepção propõe a imago Dei como característica definida ou uma qualidade comum a todos os seres humanos. Como vocês estão lendo, a imago Dei, de acordo com a concepção essencial, está presente intrinsecamente na constituição humana. Na concepção essencial, a imago Dei é uma característica permanente de todos os seres humanos. Ela está presente na essência, na natureza de todos os seres humanos. É uma qualidade comum a todos os seres humanos. Pensando, uma das justificativas para essa concepção é a orientação de Deus no conflito entre Caim e Abel, em Gênesis 9, versículo 6, de que nós somos instruídos a não matar por conta da imago Dei. E nós também, lá em Tiago 3, versículo 9, somos instruídos a não amaldiçoar por conta da imago Dei. Na concepção essencial, então, a imago Dei é considerada como uma essência, presente intrinsecamente na constituição humana. A segunda concepção é a concepção relacional. A imago Dei, para essa concepção, não é intrínseca, mas está nos relacionamentos que experimentamos. Essa concepção propõe que a imago Dei seja universal, posto que todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, sempre se relacionam positiva ou negativamente. A imago Dei está, então, incluída na capacidade de se relacionar. Deus, ele é relacional em si mesmo, porque é um Deus trino. Assim, nós experimentamos a imago Dei no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com outras pessoas.
Essa é a concepção relacional. Por fim, a concepção funcional diz que a Imago Dei não é algo intrínseco nem relacionado à experiência relacional, mas à função. Essa concepção propõe que o conteúdo da Imago Dei é exercido à medida em que o ser humano cumpre a sua função. E qual que é a sua função? A sua função dada por Deus de dominar, gerir e governar toda a criação. Essa foi a função que nós recebemos sobre toda a criação, recebemos de Deus. Cuidar, gerir, nomear, você vai ler isso em Gênesis 2, Adão foi chamado para dar nome a todas as coisas. Nós chamamos esse conceito de cuidado, de mordomia. Nós somos chamados para ser os mordomos da criação, como representantes do próprio Deus. Nós, então, de acordo com essa concepção, exercemos a Imago Dei ao gerir, governar todas as coisas como representantes do próprio Deus. Mas essas três concepções, elas são limitadas e elas são incompletas. Será mesmo que a Imago Dei ela está relacionada apenas com a essência? Ou ela está relacionada apenas com a capacidade relacional? Ou está relacionada apenas com a função do ser humano? Millard Erickson ele diz que a imagem propriamente dita é o conjunto de características necessárias para o desenvolvimento dos relacionamentos e para o exercício do domínio. Preste atenção que nessa definição de Millard Erickson, ele nos coloca as três coisas dentro do mesmo pacote. A imagem propriamente dita é o conjunto de características, ou seja, concordando em algum aspecto com a concepção essencial. Mas não apenas isso, ela é o conjunto de características para o desenvolvimento dos relacionamentos e para o exercício do domínio, exercício das funções, exercício da mordomia com toda a criação. Logo, nós podemos, a partir dessa definição de Millard Erickson, entender três coisas da Imago Dei. A Imago Dei se refere a um aspecto formativo essencial. É um conjunto de características que está em nós. Ele está presente na essência de todos os seres humanos. Todos os seres humanos, sejam eles crentes em Jesus Cristo ou não crentes em Jesus Cristo, possuem a imagem de Deus neles. Além disso, a Imago Dei se manifesta em um aspecto interativo. Como Deus é relacional, essas nossas características intrínsecas nos levam a sermos, ficou difícil português agora, né? Essas nossas características nos fazem relacionais. Melhorou? Deu certo. Tá. Nós somos relacionais por conta dessas características essenciais em nós. A partir e por conta da Imago Dei, somos seres relacionais. Por fim, a Imago Dei nos diferencia do restante da criação, nos confere a capacidade de interferir no ambiente e de dominar sobre toda a criação. Prestem atenção, eu quero fazer um parêntese aqui, nós estamos lendo a palavra dominar sobre toda a criação. Mas o conceito de dominar aqui de Deus é gerir, a partir da nossa função de representantes de Deus, dominamos sobre toda a criação e cuidamos da criação, e gerimos toda a criação. Recebemos a função de dominar, de governar, cuidar, gerir, representar Deus diante da criação. Essa Imago Dei toda a compreensão do aspecto essencial, das características intrínsecas, da capacidade relacional em função dessas características e da nossa função de governar e cuidar da criação, ela vem acompanhada não apenas desse privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas também de ordenanças. Deus olha para o ser humano e Ele comissiona o ser humano para algumas coisas. Ele manda o ser humano fazer algumas coisas. Ele dá ordens para o ser humano. E é isso que nós chamamos de os mandatos ou ordenanças de Deus para os seres humanos. Após nos criar como seus gestores, Deus deu ao ser humano algumas atribuições,
tarefas, responsabilidades, as quais chamamos de mandatos ou ordenanças. Mandatos ou ordenanças que são revelações de Deus quanto ao que deveríamos fazer e ao que devemos fazer. Ainda hoje os mandatos são válidos, então preste atenção, que isso é para mim e para você hoje. O primeiro mandato é o mandato cultural. O mandato cultural aborda o relacionamento do homem com o restante da criação. Traz com ele não apenas a responsabilidade de governar, mas também de cuidar da terra e o benefício de usufruir tudo o que ela oferece. Em Gênesis 2, no versículo 15 e 16, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Sabemos que a continuação do versículo 17 é: coma livremente, apenas não coma de uma das árvores que está lá. Mas reparem no versículo 15 e 16, ele diz que Deus colocou o homem para cuidar do jardim, para cultivar o jardim e para também usufruir do jardim. O mandato cultural fala sobre a nossa responsabilidade como ser humano de cuidar da criação, de cultivar a criação e de usufruir da criação da forma como Deus ordena. A gente sabe o que aconteceu aqui depois, inclusive que nós vamos estudar. Mas nós recebemos a liberdade de usufruir da criação de acordo com a forma como Deus nos deixa usufruir. Então, sim, esse é um mandato cultural. Qualquer coisa que seja um benefício ou qualquer forma que nós possamos usufruir da criação de forma diferente daquela ordenada por Deus, nos fará pecar, nos fará passar para o próximo ato. Além disso, existe o mandato social. O mandato social é a ordem de Deus para constituirmos família, edificarmos uma sociedade, desenvolvermos as mais diferentes formas de relacionamento para o avanço da criação no sentido de seu propósito final, que é a glória de Deus. O mandato social é o mandato de Deus para que nós nos relacionemos, para que nós edifiquemos a sociedade por meio do relacionamento. E para que nós, a partir desse relacionamento, contribuamos para o avanço da criação, para o avanço do que foi criado, com o propósito final, que é a glória de Deus. Esse é um mandato social. Na primeira parte do versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis diz: Deus os abençoou, lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. O último mandato é o mandato espiritual. Deus nos dá uma ordem. O mandato espiritual é a ordem para nos relacionarmos com Deus, sob a perspectiva de que Ele é o Criador, sustentador e redentor de tudo o que existe. O mandato espiritual é um mandato para que nos relacionemos espiritualmente, para que nos relacionemos com Deus. Deus diz em Levítico 11:44, no primeiro trecho do versículo, na primeira parte do versículo diz: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Deus manda o homem se relacionar com Ele. Deus manda o homem compreender que Ele está acima de todas as coisas, que a despeito do mandato social, do mandato cultural, o nosso mandato de relacionamento com Deus deve sempre estar presente. E quando o homem deixou isso de lado, quando o homem priorizou outras coisas em detrimento do seu mandato de se relacionar com Deus, de obedecer a Deus, alguma coisa muito séria aconteceu. Quando nós olhamos para esses três mandatos, para o mandato cultural, para o mandato social e para o mandato espiritual, nós percebemos que há um problema, que alguma coisa está errada, que alguma coisa não deu certo. Nós olhamos para o mandato cultural e o homem, ao invés de cuidar da natureza, de cuidar da criação, de gerir da criação, gerir a criação, de agir com mordomia, o homem age num sentido oposto, de abuso da criação, de utilização inadequada, de não cuidado. Quando nós olhamos para o mandato social, no sentido de construir sociedades, de se casar inclusive, nós percebemos que o homem age num sentido oposto. Um homem
deturpa os seus relacionamentos sociais e age em benefício próprio, ao invés de pensar no benefício da sociedade. Quando nós olhamos para o mandato espiritual, percebemos que em algum momento o homem abriu mão de se relacionar com Deus, que um homem se colocou no lugar de Deus, ou quis se colocar no lugar de Deus. Alguma coisa deu errada. Nós percebemos que os mandatos de Deus são perfeitos. A ordem de Deus é perfeita, a vontade de Deus e a criação de Deus é perfeita. Mas alguma coisa aconteceu. É isso que nós vamos estudar na aula que vem. Na próxima aula nós conversaremos sobre o evento queda. É o segundo ato de todo esse relato. É quando o homem se rebela contra Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, entender o que acontece depois da queda, quais são os efeitos da queda. Então não falte, não perca, próxima aula, segunda-feira, às 20h. Foi muito bom ter você aqui comigo, aqui conosco. Deixe sua dúvida no chat ao lado, ela será respondida pelos monitores. Curta e agora compartilhe essa aula com seus amigos, com aqueles que precisam aprender mais sobre a criação. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Um abraço.